Este é um pequeno trecho da aula dessa semana da Dédalus, a comunidade de pessoas que buscam e querem ser um melhor católico dia após dia. Se você quer ver a aula completa, participar ao vivo das aulas semanais, podendo fazer perguntas e fazer parte da nossa comunidade de discussões, clique no primeiro link da descrição e se inscreva por menos de R$ 9 por mês no plano anual. Que Deus nos abençoe. Pois bem, então sejam bem-vindos aqui, nossa plataforma de aula Dédalus. Eu queria fazer duas explicações antes da gente começar, tá? Queria aqui, primeiro, explicar um pouco o propósito. Perfil História Católica era para ser uma coisa só voltada à história, aos documentos, não sei o que, aquilo outro, etc. Assim, só que existe uma coisa que você tem que saber se comunicar com as pessoas que estão com você, tá? O perfil é, sim, um perfil que envolve história, mas, antes de tudo, ele é um perfil que não é para historiadores. É um perfil para que tipo de pessoa? Para leigos, pessoas que querem aprender, pessoas que querem se aprofundar. É um perfil de história que usa a história não como um fim para conhecer apenas argumentos ou coisas para sentir convicção de que está crendo cada vez mais. Inclusive, uma das coisas que a gente vai falar depois. Mas ele é, antes de tudo, tá? Um perfil que a história serve como lições e como aprendizado a respeito de algumas condutas que nós podemos ter relacionada à nossa própria religião, tá? Então, o perfil o propósito do perfil é basicamente isso. E a Dédalus, que é essa plataforma, ela surge justamente com o propósito de condensar ali, certo? O máximo dessa veia, tá? Dar às pessoas a oportunidade de compreender melhor a fé delas, certo? Com base justamente naquilo que a gente entende da vida da igreja, tá? Bom, se a gente pegar, por exemplo, os evangelhos, a gente vê que eles ali são nada mais, nada menos do que a representação da história da igreja. Então, você vê ali o Antigo Testamento, onde a igreja está em germe, a história da igreja está em germe, tá? Depois você vê ali o Novo Testamento, tem a encarnação de Jesus, tem a paixão, os 4 evangelhos, mas aquilo ali tem um propósito final de mostrar e evidenciar, certo? A história da igreja. Depois você vê lá Atos dos Apóstolos, onde a igreja se desenvolve, e as cartas ali dos apóstolos mostrando como ela vai se organizar, né, agora que Nosso Senhor já não estava mais presente entre eles. Então, basicamente é isso. Então você vê que, mesmo você tendo elementos históricos no Evangelho, onde você consegue fazer uma apologética histórica, explicar historicamente o que o catolicismo é, como ele se desenvolve, como se comporta, tá? Você tem ali também uma série de conselhos de retirada de entendimentos para a vida, certo? E, bom, já linkando com o tema da aula de hoje, certo? Esse processo histórico de os apóstolos ali mostrarem como na época deles eles faziam, por exemplo, o famoso trecho de Atos dos Apóstolos que fala que a igreja naquela época vivia, né, todos doando tudo para todos. Cada um, né, todo mundo doava materiais, doava roupas, comida e todo mundo compartilhava tudo entre si. É um relato histórico que nos ensina um pouco sobre a caridade, certo? Mas também é uma forma de a gente entender que nem tudo que está nas escrituras, naqueles pontos das escrituras, eles são absolutamente válidos. Por quê? Porque a própria escritura, ela narra a construção de uma autoridade religiosa. E a autoridade só se exerce por meio das pessoas, e essas pessoas têm que ir ao longo do período histórico, ao longo dos anos, ao longo das eras, tá? Desenvolvendo, certo? Entendendo, na verdade, tá? Não vou falar desenvolver, porque senão vai entrar em querelas modernistas, né? Que falam que o dogma se desenvolve e muda. Não é isso. A igreja tem, sim, um núcleo central de crenças que são imutáveis, mas a gente está falando aqui de comportamento e de modos de agir. Então, naquela época, dadas as circunstâncias da igreja, o tamanho que a igreja tinha, era absolutamente viável todo mundo viver assim. Hoje é viável, é possível viver dessa forma? Não dá. Então, então quer dizer que isso é totalmente ignorável e a gente deixa de lado esse versículo. Não. A gente entende o seguinte, olha, um ambiente eclesial
viver com as pessoas católicas exige algum grau de caridade, onde vocês têm que se tratar com a mesma benevolência que irmãos de sangue tenderiam a se tratar, certo? Então aqui a gente consegue extrair esses entendimentos e o magistério, ao longo da história, vai desenvolvendo, vai destrinchando esses entendimentos, certo? Isso aqui que eu estou falando é um exemplo central, é um exemplo meio que firme, uma espinha dorsal de algo que a igreja faz ao longo de sua vida, tá? Só que, certo? Quando você estuda toda a história da igreja, você vai vendo que existem várias necessidades que vão aparecendo de acordo com o tempo e que vai movendo as pessoas a agirem de uma determinada forma diferente, tá? Então, por exemplo, você chega por exemplo, eu provavelmente vou fazer alguns dias umas aulas de Santo Antão, e na vida de Santo Antão, ele viveu num período que foi assim: no começo as pessoas eram mártires, ou elas iam para o deserto, viver a radicalidade do evangelho. Chega um período da vida dele que o cristianismo ele é oficializado e as pessoas que eram mártires, elas relaxam, né? Os cristãos, em geral, não têm mais a opção de ser mártir, morrer pela fé. Então, a vivência da fé fica menos exigente. E as pessoas começam a ficar mais relaxadas. E aí, esse relaxamento dá margem a heresias, dá margem a discussões que seriam incabíveis, tá? Então, você sairia um pequeno espaço de tempo de sujeitos que morriam pelo fato de que Jesus Cristo é Deus, para sujeitos que começam a debater filosoficamente para poder descobrir se Jesus é Deus ou não. Então você vê um salto muito grande de comportamento, porque houve uma mudança ali no período histórico, na vivência da sociedade em geral, e as pessoas começaram a deixar de lado algumas questões que eram fundamentais, certo? E você vê que você tem dois polos praticamente, um lado onde literalmente o cara morria falando que Jesus é Deus. E aí passa, assim, foi um curto espaço de tempo, tanto que Santo Antão viveu essas duas eras, né? E ele não entendia, por exemplo, a discussão de que Jesus era Deus ou não, porque ele era o cara da era dos mártires. Todo mundo tinha clareza, Jesus é Deus e ponto final. A gente vai morrer por isso. E os caras que não morriam, eles iam para o deserto, né? Eles iam para o deserto, né, com a convicção plena de que Jesus é Deus. E se eu for para o deserto, me abster de tudo e passar dias ali em jejum, em oração, em meditação, eu vou encontrar o próprio Cristo. Eu vou ter uma experiência com o próprio Deus. Então, Santo Antão viveu nessa era, e ele viveu na era que os caras começaram a discutir filosoficamente, teologicamente, se aquilo era verdade ou não. Tá? Então, você percebe que num curto espaço de tempo, algumas coisas são muitas vezes desprezadas e esquecidas pelas pessoas. A humanidade ela é volúvel e inconstante a ponto de estar sempre mudando. A maioria das pessoas são assim. Elas estão simplesmente se deixando levar pelo fluxo da onda e do que está aparecendo para elas. Né? E isso vai derivar, literalmente, as opiniões que elas têm. Então, as opiniões e as crenças que ela formula. Tá? Então, isso a gente olhando da história, você tem ali uma mudança substancial na forma de comportamento, na necessidade de comportamento de vários santos e vários períodos da história. Tá? E o objetivo dessa aula aqui é nos fazer entender uma coisa que é fundamentalmente necessária, tá, para a nossa vida, a nossa sobrevivência enquanto católicos, certo? E que é negligenciada. E eu digo assim, eu antes, quando eu abri a primeira vez a Dédalus, comecei com o primeiro nível de aula e os primeiros cursos, as aulas que já estão gravadas lá na plataforma, etc. Eu era muito otimista. Não vou dizer que eu era muito otimista, eu sou um sujeito naturalmente pessimista, mas eu tinha um certo grau de otimismo de que, não, realmente algumas pessoas parece que elas se dedicam muito a conhecer a fé, estudar e se aprofundar naquilo, né? E depois que eu parei, por algumas razões pessoais, teve aí desde o falecimento do meu avô, algumas questões de saúde pessoal e familiares também, foi um período de retiro que eu tive, praticamente.
onde eu pude me afastar um pouco e observar melhor algumas questões. E parece que Deus foi me mostrando também. Não quero falar assim no nível carismático aqui, como se eu fosse especial e Deus estivesse falando comigo, mas não. Assim, na realidade, no dia a dia, sabe? Lidando com as situações, certo? Eu fui percebendo que aquele meu curso de otimismo que eu tinha era muito exagerado, sabe? Muito exagerado. Então eu ainda pensava assim, não, as pessoas, elas, em alguma medida, elas veem de fato as coisas, estudam, e porque eu faço assim? É absolutamente natural. Quem já fez consulta de estudos comigo aqui, se não me engano, a Larissa, que está aqui, ela fez consulta de estudos comigo, e eu mostrava os livros, as coisas anotadas, tudo direitinho, os padrões para que a pessoa faça, né, estude e seja uma pessoa estudiosa, etc. Porque isso sempre foi natural, absolutamente natural. Tá? Claro que eu não nasci com isso pronto, veio muito de experiências, etc. E cada vez mais eu vou até aprimorando essas experiências para saber lidar melhor com os conteúdos, os estudos, o tempo, às vezes escasso ou não, para poder me aprofundar mais nos assuntos que eu quero me aprofundar. Certo? Mas eu literalmente, eu tinha muita certeza assim, de que 30% a 50% das pessoas ali no Instagram, meu público de outros influenciadores, os influenciadores, né? Alguns eu sabia que esses caras aqui parece que não estão falando nada. Não sabem do que eu estou falando. Estão falando só para chamar atenção. Mas alguns eu falava, não, realmente, essa pessoa aqui parece que ela é séria. Né? Parece que ela é realmente uma pessoa que, né, dá para confiar nela. Quando o assunto for estudo, inteligência, alguma coisa assim. Mas depois de um tempo, esse período que eu passei mais retirado, tá? Repensando os aspectos da minha vida, a questão religiosa, filosófica e etc. E também as pessoas ao meu redor. Aqueles 30% a 50% que eu tinha de certeza, né, caiu para uns 5% ou 3%. Tá? Porque eu comecei a ver literalmente, e o que eu falei, quando eu falei assim, Deus me mostrou, é que foram aparecendo na minha vida as visões das pessoas, os acontecimentos, os fatos, tá? Que foram, em alguma medida, destrinchando o quanto as pessoas negligenciam. A palavra certa é essa, é negligência, tá? Você negligencia algo quando você sabe que você precisa fazer e você não faz, entende? Tá? Eu estou sendo negligente com o meu filho Augusto se, por exemplo, eu preciso educá-lo, tá? Eu preciso batizá-lo e eu não o batizo. Isso é uma negligência. E quando você fala isso, as pessoas tentam, algumas outras pessoas ainda muito otimistas, falam, não, Yuri, mas é porque as pessoas não sabem. Elas sabem, eu não estou falando aqui dos católicos, os milhares que estão nas paróquias que você encontra no domingo, no sábado de noite, na missa, e que estão lá por convenção social, porque alguém um dia falou que ele tinha que ir na crisma, ele foi numa crisma, se crismou e nunca mais apareceu na igreja, não tem um livro em casa, não sabe a importância do batismo, não sabe nem dizer o que é um sacramento. Eu não estou falando dessas pessoas. Tá? Eu estou falando do grupo seleto de pessoas que também frequenta as igrejas, mas tem alguma consciência dos sacramentos, de buscar os sacramentos. Tem livros e mais livros em casa, são assíduos alunos, por exemplo, alunos assíduos do Padre Paulo Ricardo, ou então pessoas que compram, enfim, tem tudo isso aqui atrás, tá? Só que tem uma diferença, é que a pessoa, ela tende a pegar essas coisas aqui atrás e transformar em aparência. E isso é um vício que o brasileiro tem. É um problema que o brasileiro tem de transformar as coisas sérias em brincadeira. Tá? Eu queria começar aqui hoje. Deixa eu só separar aqui. Não, esse aqui não. Deixa eu ver aqui. É que eu separei alguns textos que eu havia feito um tempo atrás
para a gente ter material para refletir muito sobre esse assunto. Tá? Porque, por enquanto, a gente está só na superficialidade. Tá? A ideia é que a gente entenda com profundidade a importância disso aqui. Tá? Mas eu vou colocar aqui, tá? Eu postei uma vez essa imagem aqui da minha página antiga, do História Católica Antiga, inclusive. E eu tinha feito uma sequência, né? E aí, nessa sequência, o sujeito mandou essa pergunta. Yuri, noite. Gostaria de saber se você é católico. Desculpe a pergunta, mas é que hoje muita gente fala sobre o catolicismo, conhece bem, mas é de outra religião. Né? Legal. Mas, veja só, se você, o que eu não quero nos meus alunos, nas pessoas que estejam aqui comigo, é o seguinte, é você olhar para essa imagem e não perceber nenhum problema. Tipo assim, absolutamente nenhum problema. Certo? Sei lá, acho que é legal o cara fazer isso. Entende? E eu não estou falando nem do fato de duvidar se eu sou católico ou não. Isso não, o ponto aqui não é esse. Não é a minha imagem, não é o que as pessoas acham de mim. É a forma como as pessoas lidam com o elemento religião e conhecimento. Religião e inteligência. Para ilustrar bem isso, você pega... É porque eu não separei esse trecho. Na verdade, não teria nem como, porque ele está no meu Kindle. Tá? Mas se você pegar... Certo? Deixa eu ver se eu tenho aqui... não tenho. Não tenho, eles não estão aqui. Eles estavam no outro PC. Que é, se você pegar aqueles livros da Patrística, são os livros verdes que vende pela Paulus. E eles, a Patrística é um gênero literário católico, cristão, onde você tem ali uma série de livros, obras de autores dos primeiros séculos. Tá? Vai ali desde Santo Inácio de Antioquia, que conviveu com o apóstolo São João, né? Até os apóstolos mesmo, por exemplo, o livro que eu ia citar agora, que é Didaquê, que é um primeiro catecismo da história, são a primeira orientação básica, tá? Que os apóstolos deixaram para a igreja, certo? E até Santo Agostinho, mais ou menos, que ali é quase século V. Então a Patrística compreende todos esses volumes. Dá ali mais de milhares de obras, e milhares de obras, né? Mas, cara, se você pega esse print que eu coloquei aí, tá? E você compara com a Didaquê. Você vai lá na Didaquê, certo? Você vai lá, os apóstolos, tá? E o que os apóstolos falam? Olha, escute todo mundo. Só não escute se você perceber que aquilo que a pessoa está te falando diminui a sua piedade. Faz com que você, por exemplo, tenha menos importância, menos apreço por Deus. Pelas coisas da religião, pelas coisas sagradas, etc, etc. Certo? Agora, pega esse trecho. Se vocês não acreditam em mim, faz o seguinte. Esses livros da Paulus que eu citei, eles são facilmente encontráveis, tá? Em qualquer PDFzão da internet. Tá? Se você pesquisar o volume 1, que é o que tem a Didaquê, que é o primeiro livro dessa coleção, lê ele lá. Você vai achar esse conselho que eu acabei de falar. Certo? Você vai encontrar literalmente esse conselho. Agora, pega esse conselho que está aqui e coloca esse print que está aí, do lado. Entende? Aí você fala assim, cara, como é que os apóstolos, que viviam, e diga-se de passagem, num mundo muito mais hostil que o nosso, a religião, tá? Eles tinham essa plena percepção de que, cara, olha, vamos aprender aqui dos filósofos, vamos aprender dos poetas, vamos aprender dos caras que são pagãos, declarado. Talvez eles possam ter alguma coisa para ensinar. E a gente só não deixa levar quando eles começarem a falar de coisas que arrefeçam a nossa piedade, enfraqueçam a nossa piedade. Então, como é que os apóstolos tinham isso e esse sujeito aí que me falou não tinha isso? É um recorte, certo? Porque se você botar esse print na internet e pegar esse trecho meu,
Não, vou pegar esse trecho que eu fiz aqui agora, cortar. Botar no qualquer grupo católico comum, 99% das pessoas vão falar: Yuri, cara, esse sujeito aí que tá falando, ele é maluco. Porque esse cara aí, ele tá 100% certo. Ele tá fazendo o que é o correto, né? Entende? Tá? Mas, aqui, esconde-se um problema que é despercebido para a maioria das pessoas. Por quê? Por conta daquele ponto inicial que eu falei. As pessoas negligenciam aquilo que é estudar. O que é conhecer a verdade. Tá? Na verdade, eu vou até mudar esse trecho. Porque, na verdade, a gente não conhece, não busca estudar para conhecer a verdade. A gente tem que buscar estudar para ser sábio, para adquirir sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria é o próprio Jesus Cristo. E cada vez mais que você fica sábio, mais de Jesus Cristo você tem em você. Tá? Aí vai vir agora o cara, que eu vou passar por outro texto. Eu falo assim, Yuri, pera lá, tá? Isso aí é meu gnóstico. Por quê? Porque está falando que o conhecimento é que vai salvar as pessoas. Veja só, tá? Eu não estou falando aqui que você tem que também, que aí é outro ponto da curva. E também essa é a mesma face da mesma moeda. As pessoas que pensam assim, elas também são negligentes com o estudo dela. Tá? Certo? Que é o seguinte, olha, você não precisa ser, não estou falando para você ser um filósofo nato, tecnicamente falando, alguém que domina os termos técnicos da filosofia, da teologia e etc e tal. Não é isso. Tá? Não é isso. Certo? Sabedoria, óbvio que ela vai precisar dessas coisas aqui, cara, disso aqui, ó, livro. E você tem as coisas aqui atrás, você saber o que você estudar, o que você conhecer. Não adianta achar que não. Aí, mas tinha santo medieval que ele era muito burro, sabe? Ele não sabia falar, era analfabeto, cara. E ele era santo. Por que eu preciso disso? Porque você não vive na mesma era que o santo burro. Tá? Na verdade, você tem um déficit em relação ao santo burro. Porque o santo burro, ele vivia numa era que todo lugar, tá, tinha alguém com o básico de sabedoria. Na verdade, as pessoas eram pessoas. As pessoas entendiam o que elas falavam. Elas entendiam o que elas liam. A gente nem mais nesse grau a gente tá, cara. Olha o tanto de confusão que tem na internet. Toda vez que eu vou responder story lá, eu escrevo e apago umas 20 vezes. Porque eu penso, não, se eu falar isso aqui, vai ter um cara que vai entender isso aqui. E, velho, eu não tô fazendo isso porque eu me importo com a opinião dos outros. Eu tô nem aí. Tá? Mas eu faço isso porque eu quero transmitir a coisa com o máximo de clareza possível. Eu mostrei para o Gustavo agora, um rapaz num grupo, eu fiz um anúncio da Dédalus num grupo. E eu botei os planos, ó. 27 semanal, plano semanal é R$27, plano mensal é 67, plano anual é 97. Aí o rapaz falou, caramba, não, eu fui conversar lá, falei, cara, tá muito barato, não sei o que, parará. Aí ele falou, caramba, eu tinha entendido que o anual era 97 todo mês. Só que, cara, 97 anual é 97 todo ano. Não tem como você pensar, assim, as pessoas, elas olham as coisas, elas não entendem o que elas estão vendo, elas entendem aquilo que elas acham que entenderam. Entende? Sacou? E aí vem o erro do cara que, ou o cara que é totalmente erudito, que se enfurna em 30 livros por semana, achando que, ó, se eu dominar os conceitos de ente, essência, acidente, substância, tá? Se eu dominar todos os termos teológicos, certo? Se eu souber todos os termos técnicos da teologia, e eu repetir que nem um papagaio, tá? O que Santo Afonso, o que Santo Tomás de Aquino, o que São Roberto Bellarmino falava, eu vou ser um cara sábio. Só que veja só, isso é aquela palhaçada que eu falei do começo. É o que o brasileiro faz, de transformar as coisas sérias em brincadeira. Certo? Porque essas coisas, esses autores, eles não foram, nem um catecismo, nem nada foi feito para ser lido, para você ser um mero repetidor.
Sabe por que o sujeito faz isso? Aí vem o problema da circunstância histórica que eu falei no começo da live. Que é o seguinte, a circunstância histórica nos empurra a agir de um determinado modo, que é aquilo que a igreja vai chamar de mundo como inimigo da alma. Tá? A circunstância histórica faz com que você só estude para isso, porque você precisa passar no Enem, você precisa passar nas suas... qual é o nome, meu Deus? Nas suas matérias de faculdade, nas suas matérias de escola. Então, você estuda para repetir um conteúdo. Você não estuda de fato, você brinca de estudar. Você é um ator do conhecimento. Entende? Você é um global do conhecimento. Você não está adquirindo conhecimento, penetrando na raiz da inteligência, usando a inteligência. Tanto é que vai e surge esse ponto aqui, que é que eu vou falar agora, que eu estou falando do santo burro, etc e tal. E eu fiz esse post aqui, 27 de agosto, na véspera do aniversário. Mais ou menos semana passada. Mas, na verdade, é uma coisa que eu já estou falando há muito tempo. E destrinchando há muito tempo. E etc. E olha só, eu faço um texto desse tamanho, pensando exatamente naquele negócio que eu falei. Que eu vou colocar 97 anual e o sujeito vai entender que é 97 todo mês. Entendeu? Então, é por isso que eu tenho que destrinchar tudo. Então, deixa eu ver se consigo, vocês estão vendo. Deixa eu ver se consigo ampliar só mais um pouquinho. Deixa eu ver agora. Acho que agora fica melhor. Depois eu retomo a tamanho normal. O que é que eu falei? Ó? Esse é o segundo ponto que eu estou levando vocês para entender agora. Toda vez que alguém fala sobre a necessidade de algum conteúdo, leitura ou estudo como forma de meditação dos mistérios no ambiente religioso, sempre aparece alguém com alguma cartada. Olha lá, alguém não era inteligente, fulano era burro, ciclano desprezava intelectuais. Eu fiz esse texto aqui com base, tá? Um post que o padre José Eduardo fez, certo? Esse padre aqui, vou ver se vai abrir. Oh, merda. Aqui. Ele tinha feito um post. Aqui são as fotos. É porque tá muito pra frente esse negócio aqui. Tinha feito... Ok. Beleza, hein? Pronto. Ele tinha feito um post aqui. Não. Confissão. Gratidão. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ele tinha feito esse post aqui. A vida espiritual requer leitura. E isso tem profunda razão cognitiva. A memória... Ele fez uma série de alusões aqui, como a leitura vai ajudando os processos de meditação, etc. E tal. Tem 66 comentários aqui. Desses 66, foi um comentário só que deu uns 30 comentários juntos. Uma pessoa que fez exatamente esse tipo de debate que eu falei aqui. E fala, olha, fulano não é burro, fulano é inteligente. Ó, São Francisco é o santo, tá? É o santo dos negligentes intelectuais. É o santo, certo? Do fundão da classe. Porque, olha só, São Francisco desprezava. Olha aí, olha o tom da palavra. Ele desprezava, tá? Desprezava as pessoas que estudavam. Intelectuais. Só que aí vem aquele ponto que eu falei, olha, cara, tem um contexto, tá? Tem um contexto que, quando a gente está falando de pessoas intelectuais, eu vou explicar nesse texto aqui, não é o cara que meditava nas coisas, que lia as coisas, que usava a inteligência de fato, mas eram os caras, os eruditinhos, tá? Se você pegar o contexto de São Francisco, não, eu vou mais além dessa pessoa aqui agora. Não era só São Francisco que desprezava os intelectuais, mas o próprio Deus desprezava essas pessoas. Se você pegar esse livro aqui, vou aproveitar aqui e vou mudar aqui o ventilador, porque botaram o ventilador de forma errada aqui. Pera aí.
Senão eu vou cozinhar aqui dentro. Tá muito quente aqui em Goiânia. 27 graus, sem contar a secura aí. O ventilador não tá ventilando. Botou para exaustor. Mas vamos lá. Se você pegar esse livro aqui, tá? O Diálogo de Santa Catarina de Sena, você vai ver que o próprio Deus estava desprezando os intelectuais. Mas que tipo de intelectual ele está falando? Já que, por exemplo, tá? Aí vai vir, inclusive, um problema desse post, que esse post vai mostrar aqui, tá? Se, veja só, você tem São Francisco, Deus, desprezando os intelectuais. E do outro lado você tem, olha, intelectuais, como São Tomás de Aquino, como São Boaventura, na mesma época. Então, pera que as coisas não estão casando aqui, entendeu? Alguém está ficando maluco, não acha? Será que é Deus que está ficando maluco? Será que os intelectuais estão malucos? O que está acontecendo aqui? As coisas não casam. Olha, esse tipo de raciocínio que eu acabei de fazer aqui agora. Olha, fulano me falou A, mas tem B. Então quer dizer que talvez A e B não sejam a mesma coisa. Talvez as coisas são diferentes. Essa sacada, cara, isso é a inteligência que faz. Entendeu? Quando a gente fala de inteligência, uma crise de inteligência que leva a crise de fé que eu falei nos stories, eu não estou falando que você tem que pegar uma súmula teológica e saber todos os termos técnicos. Isso vai ajudar pra cacete, vai muito, tá? Se você lê a teologia moral, se você lê essas coisas, você precisa estudar de fato as coisas, tá? Só que isso é feito não para que você memorize uma série de conteúdos, tá? Para que você aprenda um modo próprio de ler a realidade, de enxergar a vida, a realidade. Porque é esse enxergar a vida, esse enxergar a realidade, que orienta você a tomar decisões conforme a sua inteligência e não conforme os seus sentimentos. Então, a pessoa que chegou lá no Padre de Eduardo, você não precisa nem ler o comentário dela. Mas só de você perceber que a coisa não casa com a realidade, de como a coisa existiu. Ó, Deus, São Francisco, ou Deus intelectuais. Mas tem uns caras aqui que são intelectuais também, são santos, pô. Só de fato de ter essa incongruência, você já sabe o seguinte. O cara, quando ele falou isso, ele não usou a inteligência dele. Ele só usou, sei lá, se a gente for fazer uma análise, uma analogia com os órgãos, ele usou o fígado, ele usou o intestino, ele falou com o estômago. Ou seja, muito provavelmente, é o que eu vou falar depois, ele não estuda, não tem negligencia. Este é um pequeno trecho da aula dessa semana da Dédalus, a comunidade de pessoas que buscam e querem ser um melhor católico dia após dia. Se você quer ver a aula completa, participar ao vivo das aulas semanais, podendo fazer perguntas e fazer parte da nossa comunidade de discussões, clique no primeiro link da descrição e se inscreva por menos de R$ 9 por mês no plano anual. Que Deus nos abençoe.